Olá, tudo bom? Olá! E aí, Ana, tudo bem? Beleza? E aí? Nossa correria, né? Nossa, Que nem vida fale. é essa nossa vida? Não, tá difícil, mas tá bom também, sei lá. Olá, tudo bem? Tudo bem? E eu lembro que a gente não tinha contato. E aí eu fiz um vídeo porque era uma pressão para a gente falar, para as famílias falarem, e a gente sem dar conta de falar. E aí o vídeo viralizou e eu ainda fiquei pensando, meu Deus, eu tô falando, mas eu nem sei o que a Bia acha, o que ela tá passando. Ela tem 2 filhos e sabia das suas notícias assim pelos noticiários, pelo jornal. Eu tinha visto seu vídeo, mas eu nem vi ele todo, assim, porque era isso, era difícil demais, Era né? muito. Eu vi que ele estava circulando, mas eu não consegui ver. E aí você falou pra mim, Ale, foi legal porque enquanto você falou eu pude me resguardar por causa dos meninos. Era um misto de desespero, de angústia, de me sentir culpada de não estar fazendo a coisa certa, de dar informação errada. Eu sinto isso até hoje, que é assim, eu deveria estar falando mais, Exatamente. eu deveria estar agindo mais. Qual é o meu papel aqui? Qual é o meu papel aqui? Ou eu estou expondo muito. Desde as buscas, Exatamente. mas até hoje eu sinto a mesma coisa. E aí você fica nessa coisa de dar continuidade ao trabalho dele, de pensar nisso, mas ao mesmo tempo também de respeitar o momento nosso, mas ao mesmo tempo também sem saber direito que momento é esse. O problema é que nossa vida virou pública, não é só a nossa questão privada. E eu acho que tem muita pressão em cima das nossas ações, porque é como se a gente representasse os dois e o que a gente poderia fazer no momento que é um momento tão delicado, ainda mesmo com o governo novo, que foi muito pior no governo anterior. Eu falo com a minha psicóloga, que tem a Alessandra jurídica e tem a Alessandra física. Total. Então, atualmente, quem está funcionando melhor é a Alessandra jurídica, porque tem, né? Porque tá perto do aniversário de morte, tem todos os eventos, um monte de gente, essas demandas de todo mundo querendo saber, e dá entrevista e faz vídeo. E a Alessandra física tá lá quietinha, quando dá, ela vê um vídeo, se emociona e tentando achar um equilíbrio aí. Desde quando aconteceu até o desaparecimento, eu coloquei essa pessoa jurídica para funcionar, entendeu? Até porque eu trabalhava com isso também, né? Claro. Então era tipo... Bem envolvida, né? Bem envolvida. Então, por exemplo, quando eu dei a primeira entrevista, eu já fui com a cabeça de pensar o que tinha que ser falado para as buscas serem mais eficientes, entendeu? Sim. Eu já fui e já combinei com o pessoal de falar assim, não, eu quero fazer... Focar nisso, focar, né? Não vou ficar chorando, não vou fazer bem assim. Mas, entendeu? aliás, você foi um guia para mim, porque eu estava totalmente, Alessandra, emocional, de lembrar só do Dom, meu marido, porque não tinha essa dimensão toda ainda da coisa. E, na verdade, você foi um exemplo para mim. Quando você começou a falar, pautar, não, a gente tem que focar nisso agora e tal, eu entendi a mensagem e falei, opa, tem que ser por aí também, porque tem muita urgência ainda, né? Que aí todo mundo fica, nossa, Bia, mas como você foi forte, né? Você conseguiu. Só que, na verdade, é um jeito... Primeiro que eu acho que ninguém sabe. Porque falar, se fosse eu estaria... Não, você não sabe. Exatamente. Você não tem Nossa, ideia. eu escuto muito isso também. Né? Nossa, como você é forte, você é um exemplo. Eu falo exemplo, pelo amor de Deus, não me bota essa carga mais, não. Você pensar, assim, parar para pensar o que aconteceu com você, né? Com meus filhos também. Com a família, com o que vai acontecer daqui para frente, a situação que a gente está agora, sem eles, né? Putz, o que a gente perdeu? Quando eu paro para pensar isso, assim, dá um certo eu desespero, não dou conta. né? Aí eu pulo. E outra coisa também, que é isso também, né? Que a minha analista falou, eu concordo, é um jeito de não deixar ele morrer, né? Sim. É um pouco um jeito de não deixar ele morrer, assim. A ideia de uma mãe deixada... de uma criança de 4, 3 anos perdeu o pai em qualquer circunstância é horrível demais, entendeu? Nessa circunstância, então, é insuportável. Você não teve filhos com Dom, mas pensava em ter. E além disso,
Você perdeu um companheiro que você não vai ter outro, né? Assim, igual, né? Que nem eu também. É para além deles, é para além da tragédia que aconteceu. Porque a questão da proteção do território, a proteção dos povos originários, os indígenas estão aí sendo ameaçados, a gente sabe, né? De casos pessoais, de comunidades tradicionais. Isso é muito angustiante, que parece... Às vezes eu fico com a sensação de que assim, não mudou no ritmo que a gente gostaria. E é muito injusto, porque eles morreram por isso e nada mudou, e parece que vai ser uma morte em vão, porque não é só o julgamento que vai fazer justiça. Não é. É se realmente tiver uma mudança. Aquela reportagem que apareceu eles, tipo, os assassinos falando mentiras. Legítima defesa. Tipo, e mentira, assim, em cadeia criminalizando nacional. Bruno. Em cadeia nacional. Não teve um contraditório ali, ninguém falou o contrário. Quer dizer, foi uma reportagem que teve, sei lá, quantos minutos para um assassino ficar falando mentira. Veicular isso, assim, sabe, antes da novela. Sem nenhum direito de resposta dos advogados, dos nossos advogados. E aí, na hora daquele depoimento, ele não tem compromisso nenhum com a verdade. Pode falar o que quiser, né? Tá na prerrogativa dele lá. Só que a imagem que ficou, né, até agora, inclusive, essa reportagem foi retratada. E eu acho que essa vontade de descredibilizar, né? De falar da violência do Bruno, de falar que o Dom também era um aventureiro, que estava no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. Isso não existe, né? Isso aí é pura e que a gente já falou, né? Muito isso. O Dom sabia exatamente onde estava, o Bruno também. E o Dom fez filmagens, e sabe... E, cara, não tem como dissociar, dizer que teve vítima, teve... Que bom que a gente pensa assim, é muito claro entre a gente, é muito honesto essa conversa nossa. É uma tática muito bem estruturada, suja, muito bem financiada, inclusive. Criminalizar os dois, pra mim, assim, é o ápice da baixeza. Canalice mesmo. Canalice. Eu lembro quando também essa coisa daquele pessoal que rasgou a placa da Marielle. Sim, exatamente. Eu sempre lembro disso, porque eu falo assim, gente, eu tenho assim a dimensão do que é aquilo para a família dela, né? Isso, a gente tem o direito à memória, né? Claro. Meus filhos têm, entendeu? Preocupo muito, pô, eles têm 4 e 3 anos, imagina eles adolescentes, né, quando eles estiverem procurando que informações que eles vão acessar, né? Acessar tudo e vão ver todas essas loucuras aí. É muito injusto. É muito injusto. Eu fico mais indignada porque é uma segunda morte, porque eles estão tentando matar a dignidade do Dom e Bruno, que morreram lá defendendo uma coisa assim, então absolutamente do lado certo, sabe, tentando defender uma coisa que eu acho que é para todo mundo. Para mim a Amazônia, cada vez eu entendo mais a Amazônia, é um patrimônio brasileiro, de todos os brasileiros. E meu filho, principalmente de 4, ele sabe contar uma anedota, porque ele estava num clube, aí ele foi pegar um picolé, eu falei, vai lá, pode ir sozinho, vamos ver se você consegue. Aí voltou ele e a moça do picolé. Ela falou assim, gente, eu queria conhecer aqui os pais dessa criança, porque ele falou uma coisa tão estranha. Eu perguntei pra ele, cadê sua mãe? Tá ali, cadê seu pai? Ele falou, morreu na guerra. Aí eu falei pra mulher do picolé assim, olha, ele tá falando a verdade, depois eu te explico, mas é verdade. O pai dele morreu na guerra. É como ele está processando isso e é verdade. O pai dele não sumiu e abandonou ele, não é isso. Eu tenho um sobrinho de 4 anos que falou a mesma coisa. Me perguntou, ninguém falou nada, desligaram a televisão, mas ele sabia, ia para a escola, alguém devia comentar. E aí ele perguntou para mim um dia, ele falou, por que o tio Dom não mergulhou no rio? Ele sabia nadar. Sabia detalhes. Olha. Por que o tio Dom não pegou a arma do homem mau e atirou nele? Eu falei, olha lá, sabia, tá vendo? Porque ele não era violento. Aí você vai explicar pra criança, tipo, por que ele não fez nada para estar aqui com a gente hoje? Eu falei, amor, ele fez o que pôde, não foi possível. Eu tô descobrindo coisas agora, sabe? Tipo, ficar o tempo todo no celular, que até agora que eu tô fazendo um trabalho. Eu tô entendendo melhor, entendeu? Que era uma coisa insuportável dele ficar lá o tempo todo falando de trabalho. Falava, Bruno, por favor, vamos almoçar com as crianças em paz, por favor, vamos. Ele ficava o tempo todo ligado,
porque tem uma coisa urgente, porque não sei o que... Atento, né? Mas uma responsabilidade, uma responsabilidade, né? E tal. Mas você sabe que isso foi uma coisa que o Dom sempre falou comigo. O Dom, quando fez aquela expedição com o Bruno em 2018, ele voltou, assim, apaixonado pelo Bruno. E ele falou, Ali, eu nunca encontrei uma pessoa tão comprometida. Nunca encontrei como o Bruno. Eu já estou aqui no Brasil, eu conheço algumas pessoas, eu sei de muita gente que trabalha na causa ambiental, servidores ou não, mas o nível do Bruno de comprometimento e de disponibilidade para o pessoal do Javari, para os indígenas do Javari, é uma coisa impressionante. Ali, ele fala como um indígena, ele entende o humor dos indígenas, ele fala a língua, ele faz piada, ele canta. Não sei, não tem explicação, mas ele tem uma personalidade indígena tão forte nele. E os indígenas reconhecem isso, que é o mais bonito. E essa coisa também que eles falam, que eles viraram encantados. Isso é sensacional, isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Eu já ouvi isso de muita gente, de vários povos diferentes. Muitos. Falando isso, assim, que eles encantaram, que eles estão na floresta, que não sei o quê. E eu acho super coerente, porque eu sei o comprometimento que ele tinha, inclusive às expensas da própria família, entendeu? Sim. Ele gostava também dessa parte da floresta, sabe? A conexão com a natureza. Com a floresta. Né? O Dom falava que ele via Deus na natureza. Não tinha nada de religioso, mas ele falava assim, Ale, eu encontro Deus na natureza. Então, assim... Tinha um comprometimento deles espiritual, né? Eu também acho. Abaixa, Xixu! Abaixa! Eu sempre falo essa questão da importância das condições de trabalho dos funcionários da FUNAI, do plano de carreira da FUNAI que eles estão lutando, a importância disso. Possibilidade de você fazer a proteção real desses territórios é ter gente que está qualificada e em condições de fazer. Não, e ter estrutura para isso. Ter estrutura para isso. Isso a gente está brigando lá dentro, né, do próprio governo para conseguir esses recursos. Essa coisa de puxar mesmo para o nosso lado, para essa causa, né? Então eu vejo que a gente tem um espaço político, mas a gente também tem que brigar por ele, entende? E a gente conta mesmo com as organizações indígenas, com os ambientalistas, com as pessoas que preocupam com isso. É porque pelo menos tem essa mudança, né? Porque o governo passado era uma total... Eu acho que era... Não é só a negligência, vai muito além da negligência, né? É um abandono proposital. Eu acho que quando a gente viveu aquilo, no caso, por exemplo, das buscas... Nossa. Cara... A polícia não... Eu fiquei sabendo através de um jornalista o que tinha acontecido. Não, no dia que apareceram os corpos, o Bolsonaro fez uma motociata em Belém. Eu tava com a janela da minha casa ouvindo festa de motociata embaixo da minha janela. Muita gente me perguntou, a Polícia Federal falava de vez em quando. E para mim, assim, as buscas... Assim, eu agradeço imensamente os indígenas. Eu agradeço quem estava lá, do estado e tal, mas para mim são os indígenas realmente, porque esse abandono do estado eu acho que era muito claro, era uma mensagem muito clara pra gente. Não é só o Javari, não é só os Yanomami que estão na mídia, mais na mídia, né? É tipo assim, várias terras indígenas, várias lideranças ameaçadas, várias infiltrações de tráfico de droga em vários territórios, vários agravamentos de invasão nos últimos 3, 4 anos, o desmatamento, problemas que ou começaram ou se agravaram muito nos últimos anos. Então a gente está com um passivo assim, de coisa para resolver e assim, ainda gigantesco. com a questão política contra, né? Porque a gente sabe que tem um movimento contra muito forte. A gente vê o Congresso aí, né? Votando as coisas às pressas para poder prejudicar o próprio ministério, prejudicar, né, o Ministério do Meio Ambiente. Quer dizer, a gente tem um ataque aí de todos os lados, muito bem orquestrado também, porque enquanto o pessoal ataca na base os territórios indígenas, tem um pessoal atacando no Congresso. Então, assim, é uma frente de luta em vários, né? Várias camadas. Várias camadas. O ataque é muito claro e a gente
tem que entender que nossos inimigos estão muito bem articulados. Mas também é isso, né? O fato da gente não estar parada e entrar na luta também é importante, né? Não, e dá um sentido total para minha vida agora. Não deixar eles morrerem, né? Não deixar. Massa. Obrigada.